Olá! Como é bom poder encontrar você aqui mais uma vez. Eu fico feliz de que você está sendo persistente em assistir a cada um desses episódios sobre esse tema tão importante que é a Trindade. Meu desejo é que a graça e a paz de Cristo preencha a sua vida nesse momento. Conforme nós combinamos lá no último episódio, hoje nós iremos estudar o tema A Divindade de Cristo. Mas antes de entrarmos no tema, eu fiquei de contar para vocês como foi que eu, um antitrinitariano convicto, me tornei um pastor adventista trinitariano, não é verdade? Vamos lá? Vamos avaliar essa história? Quando eu descobri que os argumentos que eu tinha aprendido naquele movimento, aqueles de que Mateus 28:19 era um texto falso, de que a igreja adventista era a Babilônia, quando eu descobri que o que tinham me ensinado não era verdade, eu decidi prosseguir nos meus estudos. Passei a averiguar os textos de Ellen White, se eles tinham mesmo sido adulterados. E conforme vocês viram no capítulo 2 dessa série, eu encontrei até cartas originais dela afirmando que a divindade era em 3 pessoas. Comecei a me debruçar no estudo da Bíblia e do espírito de profecia. Quanto mais eu estudava, mais convicto eu ficava de que aquele movimento que eu participava estava pregando algo que não era verdade. Depois de muito estudo, eu preparei uma apostila com cerca de 70 páginas, rebatendo todos os argumentos que eu havia aprendido. Agora havia outra parte difícil: como transmitir isso para minha esposa e para as pessoas que eram próximas a mim e para a igreja que eu pastoreava. Passei dias em profunda oração, pedindo a direção de Deus. Até que um dia, minha esposa se aproximou de mim e me pediu que eu compartilhasse com ela aquilo que eu estava estudando. Minha esposa sempre foi uma mulher muito estudiosa, muito dedicada na causa de Deus, mas ela também não acreditava na Trindade. Só que ela sabia que eu estava estudando alguns assuntos que estavam mexendo com a minha cabeça, mudando minha forma de pensar, e por isso ela decidiu estudar comigo o tema. Depois de orarmos e estudarmos juntos aquele material todo, para a honra e glória de Deus, minha esposa estava também convencida da verdade, convicta de que o caminho que estávamos trilhando era errado e que era a hora de voltar para a casa do Pai. Só que antes de voltar, precisávamos resgatar as ovelhas do Senhor que ainda estavam no erro. Chamamos um casal querido de amigos que também serviam conosco na liderança daquela obra. Oramos e estudamos com eles. Eles foram para a casa deles, avaliaram o tema com oração, buscaram respostas e o resultado é que eles também se convenceram de que a Trindade é bíblica. Nós apresentamos essa mensagem para os nossos familiares também. E graças a Deus, eles também decidiram voltar para o caminho correto. Nós começamos naquele momento a fazer um processo inverso. Nós que até então éramos contra a igreja adventista, juntos com esse casal de amigos que eu falei, começamos agora a pregar a verdade sobre a Trindade e a orientar as pessoas a se tornarem membros da igreja adventista. Não foi um processo fácil, sou sincero com você, mas vejo claramente a mão de Deus guiando cada uma das coisas nesse processo de retorno à verdade. Muitas pessoas foram alcançadas para a honra e glória de Deus. No próximo episódio, eu quero te contar o que foi que aconteceu no meu processo de retorno para a igreja. Eu tinha muito receio sobre como eu seria recebido. Eu não sabia o que iria acontecer. Então não perca o próximo episódio para eu te contar como foi que aconteceu. Agora que nós iremos estudar a Bíblia, vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude agora a entendermos esse tema tão importante sobre a divindade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, Ele é a maior revelação do caráter do amor de Deus a nós seres humanos. Ele deixou o céu, toda a glória que possuía nas cortes celestes, para vir até esta terra, viver como um homem, passar por provações e para nos dar a vida eterna. Mas a pergunta que nos cabe é: quem é Jesus Cristo? Isso é o que nós iremos ver no nosso estudo de hoje. Como mencionei em nosso episódio anterior, o Novo Testamento nos ajuda a entender a divindade, amplia nosso entendimento, concede mais luz para que nós saibamos corretamente definir que pessoas pertencem à Trindade. A Bíblia, por diversas vezes, chama Cristo de Deus. Vamos ver alguns exemplos? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o mesmo que no verso 14 é dito que se fez carne e habitou entre nós. Mas neste texto que acabamos de ler, é afirmado claramente que lá no princípio de tudo,
Antes que os mundos fossem criados, Cristo, o Verbo, estava junto com Deus e também era Deus. Alguns antitrinitarianos propõem uma tradução diferente para esse texto para tentar se adequar à sua maneira de pensar. Entretanto, no idioma original, que é o grego, é impossível sugerir qualquer tradução que seja diferente dessa. O texto afirma que o Verbo é Deus. Outro momento importante ocorre naquela clássica história de Tomé, quando ele diz "eu só acredito vendo", mas quando Jesus se manifesta a ele, veja como ele reage. Respondeu-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu". Tomé o reconhece como Deus e Senhor. Impressionante, não é mesmo? Um judeu reconhecer a Cristo como Deus, assim como o Pai. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 8, essa verdade é mais uma vez afirmada. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O texto diz que o Filho é Deus e que possui um trono para todo sempre. Agora vejamos Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Cristo é sobre todos e também é chamado de Deus bendito para todo sempre, amém? Agora, olha essa declaração impressionante do apóstolo Pedro. Nós já vimos João chamando Cristo de Deus, já vimos Tomé chamando Cristo de Deus, já vimos Paulo e agora vamos ver Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nessa passagem, Pedro chama o nosso Senhor Jesus Cristo de Deus e Salvador. Há diversos outros textos que também afirmam que Cristo é Deus, mas por ora vamos parar por aqui, a fim de que avancemos no nosso entendimento sobre quem é esse nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar agora sobre os atributos divinos, começando por eternidade. Em Miqueias 5:2 está escrito: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Este é um clássico texto messiânico que apontava para o tempo do nascimento de Cristo. Nele está claramente afirmada a origem do nosso Senhor Jesus. É dito ali que são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não se trata de um ser que teve um princípio, mas de um ser que é eterno. Isaías confirma esse entendimento ao atribuir a Cristo um título especial. Olha só: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz." Você percebeu que aqui, Cristo, além de ser chamado de Deus Forte, é também chamado de Pai da Eternidade? Como é que alguém que é Pai da Eternidade, o Criador da Eternidade, e não é eterno? Não faz sentido algum. Cristo é eterno, assim como o Pai. Está claro aqui. Há um outro atributo que também pertence só a Deus, que é o de possuir vida em si mesmo. Será que Jesus tem esse atributo? Vamos ler? "A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens." João 1:4. O texto não diz que ele tem vida, mas que a vida estava nele. Ele é chamado de autor da vida em Atos 3:15. Olha esse texto agora. "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ele é a vida. Ele não tem. Ele é. Olha o outro. "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Está mais do que claro que o nosso Senhor Jesus não apenas é Deus, ele também é eterno assim como o Pai e tem vida em si mesmo. Ele também é apresentado como Criador em diversas passagens da Bíblia. Vejamos. "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." João 1:3. "Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo." Hebreus 1:2. "Ainda, no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos." Hebreus 1:10. Agora olha esse importante verso de Colossenses, em que traz um resumo de tudo aquilo que Cristo criou.
Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é o grande criador de todas as coisas. Falando nesse momento sobre onisciência, mesmo quando estava na terra, Jesus demonstrou possuir esse maravilhoso atributo. Um dos momentos em que isso acontece é na conversa que teve com Natanael. Ele disse: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Era facilmente possível que alguém se escondesse embaixo das folhagens da figueira sem ser visto. Mas Cristo, com sua onisciência, enxergou Natanael em seu refúgio secreto de oração. Quão grande é o nosso Senhor! Outro texto muito importante é quando o próprio Senhor Jesus, que se declara ser Ele mesmo, o grande eu sou, diz as seguintes palavras. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus aplica a si mesmo o título bíblico com que Deus se manifestou a Moisés. Você se lembra que no episódio anterior nós falamos do anjo do Senhor, que muitas vezes era apresentado como sendo o próprio Deus? Uma das passagens que nós analisamos foi Êxodo 3, quando Moisés vê a sarça ardente e o anjo do Senhor se revela a ele como eu sou. Agora nós já sabemos quem é o anjo do Senhor. O próprio Jesus nos deixou claro isso quando disse ser Ele mesmo o grande eu sou. Talvez agora você possa se perguntar, se Jesus é Deus, possui os atributos de Deus, por que Ele é chamado de Filho de Deus? Vamos iniciar entendendo o que Jesus estava afirmando quando se dizia ser Filho de Deus. Na nossa concepção ocidental, dizer que é filho tem algumas implicações. O filho nasceu ou teve uma origem, ele é inferior ao pai, o pai manda no filho e etc. Mas qual era o conceito que se tinha na época de Jesus, lá no Oriente Médio quanto a isso? Vamos ver a seguinte passagem. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus declararam que Jesus, sendo homem, estava se fazendo Deus. Mas olha o que Jesus disse que havia declarado. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Quando Jesus se dizia filho de Deus, os judeus entendiam que ele fazia essa afirmação no mais alto sentido, colocando-se em igualdade com Deus, fazendo-se Deus. Havia na época esse conceito de chamar um perverso de filho de perverso. Quando a pessoa era sábio, chamava-se de filho dos sábios. Quando era um idólatra, chamava-se de filho de Belial. Veja esse exemplo em Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É claro que o texto não está dizendo que a desobediência é uma pessoa que tem filhos. Os filhos da desobediência são os desobedientes. Por isso, se filho de sábio é alguém sábio, se filho de perverso é alguém perverso, no conceito da época, se declarar filho de Deus era o mesmo que dizer ser Deus. Por isso os judeus o queriam apedrejar. Enquanto que no pensamento ocidental, os termos pai e filho contêm uma ideia de origem, dependência, subordinação, na mente oriental, eles enfatizam igualdade de natureza. Assim, quando as Escrituras declaram Jesus como Filho de Deus, elas estão afirmando a divindade de Cristo. Esse é o primeiro sentido em que o termo Filho de Deus é aplicado a Jesus. Há um segundo sentido. Jesus havia se tornado Filho de Deus em um sentido mais literal, quando ele nasceu da Virgem Maria, mediante uma ação divina. Ele era filho do homem porque nasceu de uma mulher, mas também era filho de Deus porque seu pai era Deus. Foi o poder divino que cobriu Maria e fez o óvulo fecundar. É por isso que ele é divino e humano ao mesmo tempo. Em outras palavras, quando a Bíblia o chama de Filho de Deus, não está rebaixando ele ou colocando em um grau de inferioridade. Pelo contrário, o está exaltando a igualdade com Deus. E falando sobre essa igualdade com Deus, olha Filipenses 2, 5 e 6, o que diz.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Repare que o texto diz que ele possuía a forma de Deus e não julgou por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. O texto não diz que ele é inferior e nem superior, mas que é igual a Deus. Existem outros dois termos que também têm sido mal compreendidos ao serem aplicados a Cristo: unigênito e primogênito. Vamos analisar primeiro o termo unigênito. Existem algumas passagens da Bíblia que chamam Jesus de filho unigênito, como é o caso do famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse termo unigênito, encontrado não só aqui, mas também em outras passagens da Bíblia em português, é um termo que não está no original da Bíblia, além de ser uma palavra que causa confusão. A palavra unigênito é de origem latina e tem a conotação de único gerado, dando a entender que Cristo é o único Filho gerado de Deus. Mas nós já vimos que esse entendimento não procede, porque as Escrituras declaram que ele é eterno como Pai. De onde essa palavra surgiu então? Da Vulgata Latina. No IV século, a pedido do bispo de Roma, Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, substituindo a ideia original do texto pela palavra latina unigênitos. Essa versão da Bíblia acabou sendo conhecida como a Vulgata Latina e se tornou a Bíblia oficial do catolicismo. Essa palavra unigênitos reflete a crença católica de que Cristo é gerado do Pai eternamente, como nós vimos lá no primeiro episódio, mas que distorce o sentido original da palavra grega. A palavra grega é monogenes, que significa único de sua espécie. Em outras palavras, o texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único de sua espécie. E por que ele é o único de sua espécie? Porque nenhum outro ser em todo o universo é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é único. Muda completamente o sentido, não é verdade? Ou seja, o termo unigênito não pode ser usado para defender a ideia de que Cristo foi gerado em algum momento antes da encarnação, nos tempos eternos, simplesmente porque essa não é a palavra correta do original. Vou repetir agora só para você gravar. O termo grego é monogenes, que significa único de sua espécie, enfatizando a dupla natureza de Cristo, ok? Agora vamos para a palavra primogênito. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra grega aqui usada, e também usada em outras passagens onde no português aparece o termo primogênito, é a palavra prototokos. O que essa palavra significa? Uma tradução literal seria aquele que tem preeminência, o que é superior. Não tem nada a ver com o nosso conceito brasileiro de primeiro filho que nasceu, nada disso. Está em realidade realçando a sua supremacia sobre todos os outros seres. Não há nesses dois termos nenhum conceito de criação ou geração literal de Cristo. Pelo contrário, ambos os textos exaltam seu papel de Salvador e Deus. Um último texto que eu queria analisar com você antes de nós encerrarmos esse nosso resumo sobre a divindade de Cristo é o de Hebreus 1:5. Esse é o texto que as pessoas que não acreditam na Trindade mais usam para defender que Cristo teve uma geração literal do Pai lá no céu. Eu preciso agora que você se concentre bem e preste bastante atenção para que você não perca a linha de raciocínio que nós faremos na Bíblia. Se por acaso você tiver qualquer dificuldade, volte o vídeo e reveja essa parte que o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Vejamos o texto. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Este texto que acabamos de ler é uma citação do Salmo 2:7. Esse mesmo texto é citado por 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez está em Atos 13:33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Repare que nesse primeiro momento, o texto é usado para defender a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver com nascer em algum momento da eternidade passada.
O outro momento em que esse mesmo salmo é citado é no próprio livro de Hebreus, capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui se nota claramente que o texto é usado para o momento em que Jesus assume seu papel de sumo sacerdote após a sua ascensão ao céu. Já em Hebreus 1,5, que nós lemos há pouco, o contexto é para provar que Cristo é superior aos anjos. O que se nota ao lermos as 3 vezes em que o texto é citado no Novo Testamento? É que em nenhum momento o objetivo é dizer que Cristo nasceu de Deus. Qual é o sentido do texto então? Para entendê-lo, é necessário que nós analisemos o Salmo 2 dentro do seu contexto. Esse salmo é reconhecido como um salmo de entronização. Era usado para o momento em que os descendentes de Davi assumiam o trono para reinar. Para entender essa questão de que o rei, descendente de Davi, era chamado de filho de Deus, gerado por Deus, nós vamos a 2 Samuel 7, quando Deus fala para Davi que os seus descendentes herdariam o trono de Israel. Veja como Deus diz: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. A ideia é basicamente a seguinte: quando o descendente de Davi assumisse o trono, ele seria como um filho gerado de Deus, porque deveria representá-lo em tudo que fizesse. Deveria ser um rei justo, amável, misericordioso, deveria manifestar os atributos de Deus em seu reinado. Portanto, quando o rei era entronizado, nomeado rei, o Salmo 2 era lido para ele e ele entendia que agora era considerado o Filho de Deus e deveria agir como tal. O que o Novo Testamento faz com esse texto? Aplica-o a Cristo. Em que sentido? No sentido de que ele é o verdadeiro descendente de Davi, que assumiria o trono eternamente, que reinaria com justiça. Assim, quando Jesus ressuscitou, que foi a forma como Pedro usou o texto do Salmo 2, quando Jesus se tornou sumo sacerdote após a ressurreição, conforme foi usado em Hebreus 5,5, Jesus foi entronizado no trono celestial e passou a ocupar a posição do filho de Davi, que é filho de Deus e que reinaria para sempre. Ou seja, o que o texto de Hebreus 1,5 está enfatizando é que Jesus é o verdadeiro rei davídico, aquele que assumiria o trono eternamente. Foi exatamente isso que o anjo disse para Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ao contrário de esse texto estar afirmando que Cristo não é eterno, ele na verdade está sendo uma proclamação de que Cristo é o Rei que reinará eternamente. Quanto eu almejo o dia em que o reino da graça, que hoje atua em nosso coração, se torne o reino da glória, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ficou claro aqui, amigos? Nosso Senhor Jesus é Deus, é eterno, possui todos os atributos divinos e mesmo sendo grande como é, decidiu deixar tudo para nos salvar, para assumir a posição, a função de ser o nosso Salvador. Como disse Pedro, Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado por essa maravilhosa revelação acerca de quem é o nosso Salvador Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, sendo tão grande como é, decidiu largar todas as glórias do céu, vir a este mundo, empoeirar seus pés nessa terra e morrer na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos por tudo isso e o reconhecemos como nosso Deus e Salvador. Em teu nome. Amém. Eu te vejo em nosso próximo episódio, quando falaremos da divindade e da personalidade do Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar. Que Deus te abençoe muito.